Bom dia. Será que alguém percebeu que está chovendo hoje? Que bênção! Chuva traz fertilidade, arrefece o clima. E apesar de que às vezes com um pouco de exagero deixa a gente sem estacionamento, mas os benefícios são maiores com ela do que sem ela. Então que agradeçamos a Deus pela chuva que tamborila nos telhados a tal ponto que vaza bastante até que a gente complete a reforma da nossa cobertura. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2018. Vamos fazer uma leitura de uma mensagem, de uma história do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 13. O plástico do banco do carro é o nome da história. Lembrei-me de uma história sobre uma médica conhecida em Maceió que trocava o carro de 2 em 2 anos. Pois bem, acontece que a doutora estava extremamente zelosa com seus carros comprados novos em folha, tanto que não removia os plásticos que vinham no estofamento do veículo. Sorte daquele que comprasse seu carro usado. Um belo dia, ao vender seu automóvel com 2 anos de uso, o felizardo comprador olhou o estado do carro e os plásticos do banco e vibrou. Poxa, o carro está novinho e ainda tem os plásticos. E arrancou vigorosamente esses benditos plásticos, feliz com a compra realizada. A médica olhou atônita a cena e imediatamente percebeu quão tola estava sendo nesses anos todos. Quantas vezes sentou no banco quente sobre o plástico que colava desconfortavelmente em sua pele suada. Fora o barulho e a sensação incômoda do contato com o seu corpo. Então ela percebeu que guardava o seu carro e abria mão do seu conforto para favorecer ao próximo dono. Quantas vezes a gente faz isso na vida? O que isso significa? Nem é um banco, nem é um carro, nem é um plástico. É a forma como a gente se fecha dentro daquilo que a gente acha que é o melhor ou que é o nosso maior interesse. Quantas vezes nos travamos completamente porque colocamos uma coisa na cabeça e acreditamos que aquilo é a solução, que todo mundo deveria ser igual, não entendemos porque as pessoas não nos entendem e assim sucessivamente. Nos fechamos pura e simplesmente. Tem pessoas que se fecham no plástico de um banco do carro. É desconfortável, mas somente enquanto você está dentro do carro. Mas e quando a gente se fecha para a vida? Tem pessoas que vivem muito tristes, não porque a vida seja triste, mas porque elas preferem viver tristemente a vida que têm. Tem pessoas que reclamam demais, reclamam tanto que não percebem que as pessoas reclamam dela de tanto reclamarem. Quantas vezes a gente se fecha porque a gente não gosta de um determinado ritmo musical e deixamos de perceber que poderíamos colaborar, seja tentando entender uma letra, seja bailando a dança que os outros bailam, ou então se apropriando do direito de fazer uma composição mais bonita. Mas a gente se fecha muito. É impressionante como quando somos crianças, bem pequenos, nossos pais nos orientam para que nós estejamos abertos. Abra a boca, abra a mão, dê um sorriso. É um pedido constante de que a gente se abra. Mas à medida que a gente vai crescendo, as coisas vão mudando, inclusive na mesma direção. Fecha essa boca. Eu acho que alguém aqui já ouviu isso e se lembra quando era menino. Mas a senhora antes pedia que eu abria, feche a boca. Mais ou menos assim, é uma coisa meio complicada. Quando nós éramos pequenos, nossos pais nos colocavam para arrotar.
E era quase motivo de foguetão, quando a criança dava um pouco mais de trabalho e terminava dando um arroto. Yes, que legal! Quando fica ali com uns 5, 6 anos, se arrotar a mesa, já viu que é uma bronca feia. E a gente fica, meu Deus, mas eu não sei, porque eu tenho a impressão de que isso era uma coisa boa. De repente já não é tão bom, porque não é elegante, porque não é social, porque alguém disse que porque é para não ser daquele jeito. E dessa forma, sem perceber, nós nos fechamos e vamos fechando os outros. Não sorria tanto. O que vão pensar de você que vive sorrindo? E aí a gente fica com raiva, porque a gente queria sorrir, mas não pode sorrir. E quem dá gargalhadas? Quem dá gargalhadas sofre desde que começou a dar a primeira. Porque você dá uma gargalhada, olha a rainha da Inglaterra. Mas que referência eu tenho no Nordeste brasileiro com a rainha da Inglaterra, que é proibida de dar uma gargalhada? Não, mas é porque aquele ali é o modelo mundial de postura. Sim, o modelo mundial de postura muda, que é uma felicidade. A gente vê qualquer foto de há 100 anos para trás, todo mundo era sério. De há 10 anos para cá, ninguém consegue mais uma foto de alguém séria, a não ser que você fotografe sem a pessoa perceber. Que se você estiver num lugar e você perceber que alguém armou uma foto, você já arma um sorriso. Então será que antigamente todo mundo era sisudo? Ou será que as fotos pediam que todos estivéssemos sisudos? E aí quem era de mais atrás fica sisudo o tempo todo, e quem é atual fica sorrindo, e você não sabe se está sorrindo ou se está fingindo sorrir. Na realidade a gente vai se fechando muito. Aí a gente se fecha em partidos políticos, em times de futebol, em ideias e filosofias religiosas, na forma como a gente entende ou deixa de entender a divindade, a espiritualidade, e vamos nos fechando, quando na realidade nós deveríamos nos abrir. Tanto que quando alguém está passando por uma dificuldade emocional e a outra pessoa da família ou da amizade sabe, diz: por que é que você não se abriu comigo? Ou seja, a necessidade de se abrir é algo recorrente. Nós precisamos nos abrir uns com os outros. Mas quando a gente se abre, a gente termina se fechando. Por quê? Porque a gente se abre, mas na realidade a gente não quer ouvir a opinião do outro. A gente quer que o outro esteja disposto a ouvir o que a gente tem para dizer. Tanto que é uma cena muito comum, alguém vai e fala, e o outro, sim, sei. Quando termina meia hora de sim, não e sei, o outro diz: olha, foi o melhor papo que eu já tive na minha vida. Mas que papo? O papo pelo fato de eu ter me aberto, e não necessariamente por eu estar aberto a lhe ouvir também de volta. Nós ficamos muito fechados, como o caso da história da senhora que deixou o plástico nos bancos, conservando o seu carro para quem? Para o próximo comprador usufruí-lo. É impressionante como nós podemos mudar isto com simples atos. Por exemplo, a gente chegar aqui no Leão e falar com uma pessoa que nunca viu, a gente já tem uma garantia, estamos todos no mesmo ambiente e de certo procurando os mesmos caminhos ou os mesmos objetivos. Logo, se eu falar com alguém que eu nunca vi, mas que está aqui dentro, há uma baixa probabilidade da outra pessoa não me corresponder. Pode até ser que alguém ainda pergunte assim: e eu lhe conheço de onde? Aí isso já faz a gente se fechar. E se a pessoa me perguntar de onde me conhece? Isso daqui. Mas hoje é a primeira vez que eu venho. Pois é, a gente quando chega aqui já se conhece. Por isso que eu estou falando com você. Mas a gente fica com medo. Eu falo com a pessoa e a pessoa não me responde. Vamos analisar friamente. De quem é o problema? Eu dei bom dia para você, você não me respondeu. De quem é o problema? É de quem não respondeu, não é meu. A minha parte eu já comecei a fazer. Eu tenho um amigo, um filho, melhor dizendo, que quando ele era muito jovem, ele se dirigiu a uma menina muito bonita na escola dele, ele estava ali nos 13, 14 anos, e disse: e aí, tudo bem? Ela chegou e disse: eu não falo com desconhecidos. Disse: pois não, meu nome é... E disse o nome dele. E o seu?
Ele disse, mas eu não falo com desconhecido. Não, você já me conhece, que eu já lhe dei meu nome, agora falta só você me dar o seu. E ela sorriu e se tornaram amigos, e amigos que são amigos até hoje, a partir de um se abriu para o outro. E não havia necessariamente o interesse de conquista, tanto que são amigos e nunca se namoraram. Mas por que a gente fica fechado e depois a gente sofre? É mais ou menos como diz um pensador alemão, que diz que um lugar muito bom para se visitar é a solidão, mas é um péssimo lugar para se morar nele. E às vezes a gente também não se dá conta disso. Quantas vezes a gente precisa estar um momento sozinho, não é fechado, é sozinho, em retiro próprio, não precisa ser necessariamente um retiro espiritual, mas estar consigo. Mas se você escolhe isso para a sua vida, você está tendo uma opção terrível, porque você está saindo do circuito vital, do circuito da vida. Por isso é que o ato de nos fecharmos, ele parece ser antinatural. Se nós olharmos a natureza como um todo, nós observaremos que ela está o tempo todo se abrindo para a gente. Uma semente é enterrada, ela poderia ficar revoltada. Não, ao contrário disso, ela se esforça para ir buscar a luz. E quando ela busca a luz, ela se fortalece, cria raízes para não ser arrancada tão fácil e ergue-se para poder dizer a que veio. Ela não fica fechada dentro de sua própria casca. O mesmo acontece com o germe humano. Quando um espermatozoide entra num ovo ou num óvulo, é porque ali houve um espaço de abertura e a partir de então começam agora a se desenvolver ali dentro um no outro e se transformando num ser que será fantástico daqui a pouco. Então por que nós, observando a natureza, percebemos que a natureza está o tempo todo aberta, em abertura para nós? Por que é que nós tomamos a opção de sermos muito fechados? Algumas vezes podemos dizer que foi uma formação de família, formação dos pais, formação dos ambientes. Outras vezes foi porque nós nos acomodamos, e é uma acomodação que tem um preço muito caro. Quantas pessoas têm coragem de vir aqui, pegar um microfone e fazer uma palestra? Se a gente diz assim, eu vou convidar um de vocês aqui aleatoriamente, a gente sabe que tem gente que vai ter sudorese, vai passar mal, vai empalidecer, o coração vai disparar. Na verdade, seria apenas se abrir para pensar ou expor aquilo que se preparou, estudou ou que conhece. Mas não é tão simples para todo mundo. Por quê? Porque nós temos alguns traumas. Um trauma muito comum e que faz muita gente ficar fechada é o quê? A pessoa está no meio de uma roda e quer falar um assunto e ninguém dá atenção. Ela insiste mais uma vez e ninguém lhe ouve. Tenta uma terceira vez e ela percebe que é invisível. Em vez dela dizer o que eu estou fazendo que não consigo chamar a atenção para melhorar, normalmente a pessoa faz, a partir de agora eu já não falo mais. E aí depois diz que é tímida, que na realidade ninguém é tímido. Na realidade nós não gostamos de enfrentar os nossos medos. Aí a gente diz que é porque o mundo me maltratou, quando na realidade era uma necessidade de nós estarmos abertos ao próprio mundo. E que mundo? O nosso mundo íntimo. Mas nós nos acomodamos excessivamente. E o pior, quando vemos alguém falante, alguém sorridente, alguém agradável, que a gente diz, essa pessoa tem carisma, a gente fica pensando, por que eu também não sou assim? Ah, mas eu não sou mesmo. Nos fechamos logo em seguida ao primeiro pensamento. Essa atitude é uma atitude que muitas vezes numa encarnação a gente não consegue mudar, mas que por isso mesmo ela vai ter que ficar na nossa mente muito tempo, até que um dia a gente aprenda com a própria natureza que a vida é aberta, ela é ampla. Quando nós falamos quase que poeticamente de que o amor é o grande sentimento para o qual todos nós estamos caminhando em ritmo de autodesenvolvimento, isso parece apenas uma poesia, apenas frases de efeitos. Por quê? Porque nós nos fechamos até ao amor. Se um dia eu amei alguém e esse alguém por algum motivo me deixou, a primeira promessa que a gente faz, não amarei mais ninguém, como que se isso fosse uma atitude inteligente.
Se eu amei e foi tão bom, e você não me quer mais, sinto muito, eu vou ter que amar de novo, porque a experiência foi boa. E se eu sou inteligente, eu vou amar com os cuidados para que não me aconteça de novo o que aconteceu, ou que eu não dê ensejo para que alguma coisa desagradável venha depois. Essa necessidade de estarmos abertos, ela é imperiosa, porque lá na frente nós vamos chegar na sugestão de Jesus: façamos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E como é que eu vou fazer com o outro se eu não consigo fazer comigo mesmo? Se eu não consigo me abrir para mim mesmo? Tem horas que a gente começa a ser incomodado com a nossa própria mente, a dizer: olha, Jacó, pensa isso, vê o que você fez, vê o que você está fazendo, vê o que você pode fazer. Aí se chega alguém, olha para a gente nessa hora e diz: o que você está... Não, é que eu estou pensando aqui nos problemas. Mas será que isso é problemas? Ou será que isso não é aberturas necessárias para as soluções? Nós nos fechamos muito. Nós pegamos os bancos dos nossos carros e os cobrimos e sofremos com isso. Se isso acontece no assento de um automóvel, o que não acontece quando a gente simplesmente, durante 24 horas do dia e de cada dia, nós permanecemos isolados por essas camadas de afastamento uns dos outros? Se você está com vontade de sorrir, se você quer sorrir para alguém, se você deseja conhecer alguém, se você quer ajudar alguém, não espere pré-julgamentos, não faça pré-julgamentos, nem espere por condenações posteriores. Faça, exercite, experimentemos isto, porque é tão legal quando a gente vê uma pessoa sorrindo. Por que então que a gente não sorrir mais? É tão bom quando alguém chega e nos cumprimenta, mesmo se a gente saber quem é. Por que a gente não cumprimenta mais? Eu passo uma situação delicada, porque a minha memória visual não é boa, e quase todo dia eu faço uma caminhada e de vez em quando passa alguém, buzina, um chama meu nome, outro me cumprimenta, e normalmente eu estou com um filho ou uma filha me acompanhando, e invariavelmente eles perguntam: quem é, pai? Eu disse: eu não sei. E como é que o senhor falou alegre? Eu disse: porque ela sabe quem eu sou. Eu não sei quem ela é, mas elas sabem quem eu sou. Então eu tenho que sorrir muito. Até que um dia, semana passada, uma pessoa passou por mim, baixou o vidro do carro e gritou: Jacó Melo, barba azul. Aí minha filha olhou para mim e disse: pai, a barba do senhor não é azul. Por que ele está lhe chamando de barba azul? Eu disse: porque ele é barba azul. Aí a pessoa se olha no espelho e ela disse: e o que é barba azul? Eu digo: hoje em dia eu não sei, mas antigamente não era coisa muito boa. Ele disse: o senhor falou com a melhor alegria do mundo. Eu disse: pois é, eu estou pensando que o barba azul hoje já é uma coisa melhor do que o que era antigamente. Ela disse: pai, às vezes eu não entendo, porque o senhor poderia muito bem chamar ele de barba azul também. Eu digo: não, o elogio é só meu, não é dele, foi ele quem me deu. Porque são opções da vida. Eu poderia simplesmente ficar encucado com aquilo, por quem foi, que eu não vi quem foi, não reconheci pelo menos, por não sei qual a razão que ele me chamou de barba azul. Aí eu vou me lembrar de quem? De ficar com raiva que antigamente barba azul era isso, era aquilo, que nada. Eu me lembro que a pessoa me reconheceu, brincou comigo, deve ter intimidade comigo, e que legal. Porque eu às vezes eu sou tão chato pessoalmente, que eu venho no carro, vejo assim uma pessoa, digo: não, eu não vou incomodar, quer dizer, eu estou orientando uma coisa e faço outra, né? Quando na realidade eu deveria fazer igual aquele, abrir o vidro e dizer: ei, tudo bom? Aí a pessoa vai dizer: quem foi que falou comigo? Pouco importa. Ela vai dizer: alguém me reconheceu, que bom, que agradável. Só que a gente não faz isso. A gente às vezes chega aqui hoje, chovendo muito, o que a gente faz? A gente passa de cabeça baixa procurando saber onde é que não tem poça para se molhar. Sim, e o ser humano que está na tua frente, o que ele é? É menos do que uma poça d'água. E a gente nem se dá conta disso, porque nós nos fechamos nos nossos interesses, no nosso psiquismo, nas nossas ideias, e isso faz com que o mundo não seja tão legal, porque na hora que a gente fizer o contrário, instantaneamente o mundo muda. Pode não mudar o mundo dos outros, o seu muda na mesma hora, ainda que você seja chamado de barba azul. É muito legal. Pois é, e muita chuva, que bom.
Nós aqui no Rio Grande do Norte estávamos reclamando tanto de tanta seca. Então agora a gente tem que agradecer mesmo. Chova, mas chova muito. Chover daquele jeito da gente olhar, Senhor, muito obrigado. Dizer assim um obrigado meio tímido. Não diga assim, Senhor, já chega. Porque se ele disser, então tá bom, aí vai parar de vez. Então deixa chover, que legal. Quem tem suas plantinhas hoje não precisa aguar. Aqui no Leão vai ficar tudo mais verde, tudo mais bonito, sem a gente se preocupar com nada disso, porque a divindade já está cuidando. Os ar-condicionados já não precisam ficar no ponto mais forte, a gente fica mais recolhido. Teve gente que hoje aproveitou para dar uma esticada no sono, até para poder descansar, né? Porque depois de 4 dias sem fazer nada, no quinto a gente está muito cansado, né? É um negócio sério. Não sei se vocês percebem assim, mas eu sinto. Eu passei 4 dias, fui à praia uns 3 dias, depois fui com os meninos passear. Nossa, eu saí da minha rotina por inteiro. Estou morrendo de cansado hoje, porque meu cérebro saiu do eixo. Meu cérebro estava programado quase, é só fazer aquelas coisas todos os dias. E de repente a gente amanhece hoje, nossa, que cansaço, eu não fiz nada, estou cansado. Pois é, bom. Então tem muita gente que hoje ficou descansando dos 4 dias sem fazer nada, e outros dos excessos, né? Tem que ter a gente descansando hoje porque excedeu um pouco. Mas nós estamos aqui, nós, os trabalhadores do Leão, vocês, os frequentadores, as pessoas que vêm buscar as bênçãos do mundo espiritual e também do mundo físico. Que bom que nós estamos aqui. Meu nome muito próprio aqui, muito lá do fundo da alma, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso ano, já que dizem que o ano só começa depois do carnaval. O meu já começou faz tempo, o meu já está perto do fim, mas vamos aproveitar enquanto é tempo. Deus, Senhor, a nossa gratidão é imensa por tantas bênçãos. Estávamos e estamos incluídos na Tua proteção, não por sermos melhores ou piores, mas porque a Tua proteção nos alberga a todos com imenso carinho. As dificuldades compreendemos, são as necessidades que temos de experimentar nossa resistência moral, física, emocional. As benesses da vida nos são oferecidas para que valorizemos cada instante, refletindo sobre tudo o que nos acontece e extraindo lições e aprendizados em benefício de nossa própria existência. Senhor de infinita sabedoria, não temos como deixar de reconhecer este poder enorme, porque mesmo simples, singelos e humildes como somos, tão pequeninos no meio desse turbilhão de criação infinita, ainda assim trazemos em nós, em franco desenvolvimento, todos os potenciais de inteligência, de maturidade, de assimilação de tudo o que a vida nos oferece. Se nós somos tão maravilhosos, quão maravilhosa será a Tua sabedoria. Se nós, pequeninos como somos, podemos sentir em nós o pulsar de uma emoção, a força viva de uma lembrança, as emoções que acontecem nos instantes em que nos concentramos para percebê-las. Como é grandiosa a vida dentro de cada um de nós. E até mesmo as dores, os machucados e as quedas. Quanto podemos aprender para não sofrê-las novamente. Por isso, Pai amado, a nossa gratidão enorme por esta vida grandiosa que está dentro de nós, por essa vida esplendorosa que está fora de nós, e pelas bênçãos da vida
a nos tornarmos mais e mais valorosos quando identificamos todas essas potências vibrando dentro de nossa alma. Te agradecemos, ó Pai, porque nos dás anjos protetores. Te agradecemos pelos homens de bem, pelas criaturas de generosidade, que nos deitam exemplos de grandiosidade, de esforço e, por que não dizer, até mesmo de sacrifícios, tornando nossa existência muito mais iluminada e harmoniosa do que muitas vezes projetamos por nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, pelos luminares da humanidade, luminares como Jesus Cristo, como Buda, como grandes personagens reconhecidas mundialmente ou vivendo dentro do mais profundo anonimato, a nos dizer e nos lembrar de tudo o que somos e de tudo o que podemos ser. Como é bom refletir e buscar inspiração para as nossas dores, vencendo-as e com elas aprendendo novas lições. Como é bom saber que nestes instantes, espíritos extremamente operosos vêm nos apoiar, nos ajudar e nos socorrer, infundindo-nos energias renovadas, trazendo-nos fluidos vitais, fundamentais para a nossa existência. Como é bom ser tocados por eles e podermos sentir este aroma psíquico que parece cair suavemente sobre cada um de nós, inspirando-nos não apenas ideias e sensações, mas refrigerando-nos a alma e fortalecendo-nos a vida. Junto com estes amigos espirituais, os nossos amigos e companheiros encarnados, que também trazem suas valorosas colaborações, doando-nos os seus magnetismos. Que bom termos estes amigos que nos favorecem com as suas energias. E neste encontro de energias mais densas, as materiais, e mais sutis, as espirituais, podemos nos alimentar, absorvendo todas essas energias, todos esses fluidos, e sentindo revigorar do corpo e da alma. Inspiremos mais profundamente, como a querer colocar para dentro de nós essas energias maravilhosas. Expelamos com sentido de profunda gratidão. Inspiremos novamente, retendo um pouco para que se distribua de uma forma mais equânime. E expiremos, sempre expressando o nosso agradecimento a tudo e a todos. Fortaleçamo-nos, deixando estas energias nos penetrarem. Sintamos o quanto é relevante absorvermos tudo isto que nos é oferecido e levarmos em nós a certeza dessas bênçãos que nunca nos faltam, mas que aqui parece convergirem de uma maneira mais intensa e objetiva.
Demos graças e glórias a Deus pela vida e pelo universo. Agradeçamos a Jesus e aos bons amigos espirituais pelos exemplos do bem e pelas energias do bem. E expressemos também com a emissão de nossa gratidão o nosso carinho e apreço por estes trabalhadores que igualmente trazem o melhor que possuem para nos fazermos nos sentir melhores. Inspiremos mais uma vez. Retenhamos estas bênçãos e ao expirar agradeçamos, dizendo a Deus: obrigado, Senhor. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas e aqui permaneceremos em oração, absorvendo essas energias e agradecendo por todas as bênçãos. Que assim seja.